Sani Cari Veneti, nesse nosso vídeo a gente vai falar sobre uma tradição vêneta que é algo que acontece desde tempos remotos aí, ou seja, antes do Vêneto pertencer à Itália, antes do Vêneto ser apenas uma região da Itália. E claro, se perpetuou por todo o período da Sereníssima República de Veneza, que era nada mais, nada menos do que a República dos Vênetos. Antes de a gente falar sobre essa tradição aqui, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações. Sem isso, o canal não consegue crescer e nem se manter vivo. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare, como você já sabe. Bem, esse vídeo é a respeito de São Valentim, o dia de São Valentim, que é 14 de fevereiro, portanto, que foi o nosso dia de ontem. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2024, quando estou gravando esse vídeo, então, no dia de ontem, 14, foi o dia de São Valentim, uma comemoração que ela não começa com o cristianismo, ela começa um pouco lá atrás e aí depois, com o tempo, ela vai se cristianizando. Vamos lá, São Valentim, eu participei da festa de São Valentim quando estava lá no Vêneto e realmente eles levam isso muito a sério, todas as festas, as celebrações, eles levam isso muito a sério como, digamos, uma tradição mesmo. Isso precisa ser feito, se não for feito é como se acontecesse um desastre, alguma coisa assim. Muito diferente de nós aqui, muitas vezes, né, no Brasil, os brasileiros tantas vezes não levam tão a sério certas tradições e lá eles levam muito, mas muito a sério. São Valentim é tradicionalmente o dia dos namorados. No Brasil se fez uma confusão, né? Colocou o dia dos namorados em outras datas aí, porém esse daqui é tradicionalmente o dia dos namorados, né? Praticamente, acredito que na Europa inteira, não sei se na Europa inteira, isso aqui é uma opinião minha, mas eu sei que é sim na Itália e em vários outros países, porém, dia 14 de fevereiro, em grande parte do Ocidente, seria sim o dia dos namorados. Então, o que acontece é que cada local tem os seus costumes. E a gente vai ver aqui uma coisa importante, que esse costume do Dia dos Namorados, ele já se mantém, digamos, ele surgiu lá no dia 15 de fevereiro, tradicionalmente, né? Isso aqui no mundo pagão ainda. Então a gente precisa falar sobre Roma, porque é aquilo que ficou mais evidente para nós. Não estou dizendo que isso não existia em outras culturas, né, pagãs antes do cristianismo, porém Roma, vocês sabem que tem os registros mais apurados, enfim, aquilo que dominou por tantos e tantos séculos, evidentemente vai ser o que tem mais riqueza em documentação. Roma, 15 de fevereiro, era o dia comemorado da Lupercalia. Por que Lupercalia? Esse nome vem do deus romano Lupercus, que era o deus da colheita e o deus da pecuária. Portanto, esse dia 15 de fevereiro, que não é o dia que é comemorado hoje, o dia de São Valentim, um dia antes, né, dia 14, porém, dia 15 de fevereiro era comemorado o deus Lupercus, a Lupercalia, colheita e pecuária. Acontecia algo muito interessante nessa data aqui, na verdade, na véspera, as meninas colocavam aí bilhetes com os seus nomes escritos nesses bilhetes dentro de um frasco, e esse frasco, então, os meninos, os rapazes, tiravam os bilhetes, uma espécie de sorteio, para ver quem ficava com quem. Então as meninas eram meio sorteadas, assim, elas se sorteavam, na verdade, porque elas escreviam e colocavam, e os meninos, então, faziam isso, pegavam o bilhete, né, o bilhete com o nome da menina, enfim, e aí se formava um novo par, um novo casal ali. Bem, o que acontece é que depois, com o advento do cristianismo, no século V depois de Cristo, tivemos o Papa Gelásio I. Esse Papa aqui, ele transformou assim a Lupercalia, que era dedicada ao deus romano, em feriado cristão. Então, o Lupercus foi gradualmente sendo substituído por São Valentim. São Valentim, como se diz o nome, foi um santo, né? Um santo da igreja, e ele foi decapitado em 14 de fevereiro de 275 depois de Cristo. Aí porque não é 15, né? 15 de fevereiro era Lupercalia romana, 14 foi o dia em que tradicionalmente se diz que São Valentim, né, pelos registros, que Valentim, o bispo Valentim, foi decapitado, se tornou mártir. Então dia 14 é por isso.
Olha só, existe uma certa confusão, é importante que a gente tenha isso bem claro na cabeça, por se tratar uma tradição muito, digamos, comemorada pelos vênetos, né? Essa confusão entre os Valentins, digamos assim. Existe o Valentim, que era presbítero romano, ele foi morto em 270 depois de Cristo. É diferente daquele que é comemorado para o Dia dos Namorados. Aquele que é comemorado para o Dia dos Namorados é o Bispo de Terni. Bispo de Terni, que é, então, comemorado no dia 14 de fevereiro, mas esse aqui, esses eventos com ele, da sua morte e tal, ocorrem 70 anos depois. Tá? 70 anos depois da história aqui com o presbítero romano, Valentim Romano. Então é importante desfazer um pouco essa confusão, né? Às vezes as pessoas misturam as duas histórias. Bem, então vamos lá para o nosso, que é o que interessa, que é o Bispo de Terni, né? O São Valentim, Bispo de Terni. A lenda de São Valentim lá no Vêneto, existe uma lenda particular no Vêneto, né? Então ela diz assim, que o bispo, o São Valentim de Terni, foi martirizado pelo imperador Cláudio II. Por quê? Porque ele havia casado dois jovens, né, um menino e uma menina, aos quais o tal imperador, aqui o Cláudio II, tinha negado o consentimento. Então a lenda se trata disso. O imperador não queria que esses dois se casassem e São Valentim casou esses dois, aqui o bispo de Terni, Valentim, casou os dois assim, às escondidas, né? Por conta disso, o imperador Cláudio II, né, descobre e aí ele manda decapitar o bispo de Terni, o São Valentim. Bem, agora é importante que a gente veja a história oficial da igreja, que não tem nada a ver com isso. Essa daqui é a lenda, né? A lenda que surgiu lá, e a história oficial da igreja nos conta que Valentim, o bispo de Terni, foi convidado a ir a Roma pelo reitor e filósofo Cratão. Reitor e filósofo, Cratão. Então, ele tinha um filho muito mal de saúde, parece que o menino tinha uma doença que os médicos não sabiam o que era, causava deformidades no corpo, né? Ele tinha todo o corpo deformado, horríveis, parece que a cabeça, ele não conseguia sustentar a cabeça assim, reta como nós, ele tinha que colocar a cabeça sempre em meio aos joelhos, era uma coisa meio horrível assim. Então, Cratão convida o Valentim, né, o bispo de Terni, para ir lá e ver se tem algum auxílio, porque ele já tinha tentado todos os médicos gregos, romanos, ninguém conseguia, porque ali era a cúpula, né, da medicina do mundo e tal, e ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. O bispo, então, Valentim, concentrou-se ali em orações, né, em muitas orações, inclusive parece que o Cratão ofereceu dinheiro para ele, disse, te dou várias riquezas se você curar o meu filho, e o São Valentim disse, não é assim, não quero nada, enfim, daí ele explicou ali a doutrina cristã, e aí então ele começou a fazer essas diversas orações para o menino, orações intensivas. E então, depois de algum período, o menino ficou curado, né? Sem mais, sem menos, o menino ficou curado. E, na verdade, eram doenças físicas, que o menino, enfim, né? Uma doença que provavelmente era alguma coisa, não sei, né? Enfim. Bem, o menino ficou curado. Cratão e aí toda a família, claro, certamente se converteram ao cristianismo depois que viram aquilo, passaram anos e anos tentando dar alguma solução para a doença para o filho, nada veio pelos médicos, chega o bispo, faz as orações e o menino fica curado. E daí também aqui começa a entrar o perigo, né, o perigo da história, que também outros estudantes gregos do Cratão, que, relembro, era filósofo, né, Prócolo, Éfebo e Apolônio, também esses três aqui se converteram ao cristianismo, né? Só que junto com todos esses aqui, um tal de Abôndio, né? Abôndio também se converteu ao cristianismo. Até aqui, nenhum problema. O problema é que o Abôndio era, assim, estudante também, mas filho do prefeito romano. E aqui começa a confusão, porque o prefeito ele fica furioso, evidentemente, porque seu filho, né, o prefeito era pagão, seu filho se converte ao cristianismo. E a partir disso, ele manda decapitar o bispo, né, o bispo Valentim, o então bispo Valentim. E aí acontece, enfim, o seu martírio. Olha só, a tradição em Vicenza, por que a gente fala especificamente em Vicenza? Isso aqui não é comemorado só em Vicenza, que fique bem claro, é comemorado em todas as regiões. Mas só que em Vicenza é importante a gente destacar porque lá se encontra
um dos locais mais antigos de culto cristão, ainda do período paleolítico, ou seja, do período das conversões, né? Tem lá, que se trata da Basílica dos Santos Felício e Fortunato. Né? Felício e Fortunato, tem a basílica lá. Portanto, fica uma dica aí, se você for para Vicenza, não deixa de consultar, de visitar lá a Basílica de Felício e Fortunato. Em Vêneto é Felice e Fortunato, e em italiano é Felice e Fortunato. Em português fica Felício, né? Felício e Fortunato. Quem foram essas pessoas? Foram 2 soldados vicentinos que, no final do século III, foram martirizados aí durante a perseguição, ou as perseguições de Diocleciano. Diocleciano ficou famoso por essas perseguições aos cristãos, né? Ambos os soldados não quiseram renegar a fé cristã e foram, portanto, decapitados aí, tá? Então, também é importante mencionar lá da Basílica que existem relíquias lá. Relíquias sempre é algum objeto ou o próprio corpo do santo, né? Existem essas relíquias lá. No interior são conservadas relíquias dos 2 santos, o Felício Fortunato, né, portuguesando, mais uma relíquia de São Valentim, do próprio São Valentim, do bispo de Terni, patrono então dos namorados. E essas relíquias aqui, tanto dos 2 santos quanto do Santo São Valentim, são expostas em todos os dias, toda essa data, dia 14 de fevereiro, que é o dia comemorado, né, do Dia dos Namorados. Essas relíquias dos 3 santos são expostas para os fiéis, para a população. E um detalhe é que, como tradicionalmente, há 500 anos, essa tradição já existe, casais de namorados sempre vão, né, para o dia de 14 de fevereiro, sempre vão para a igreja receber, enfim, suas bênçãos e ver as relíquias. Existe também o mito que isso faz com que a relação se fortifique e persevere, né, ao decorrer aí da vida inteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí seu comentário. Você já visitou talvez a Basílica lá, né, dos Santos em Vicenza? Você já esteve em Vicenza? Deixa aí seu comentário e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.